Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Quero convidar os amados irmãos que abram suas Bíblias, lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2. Epístola aos Efésios, no capítulo 2, estaremos hoje, irmãos, meditando com a graça do Senhor, a partir do versículo 11. E faremos essa leitura. Após essa leitura, os irmãos podem tomar seus assentos. Leamos a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos mais uma palavra de oração, e logo após os irmãos podem tomar seus assentos. Bendito Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos em contato mais uma vez com a tua palavra. Te pedimos, sê conosco, Jesus. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar, Deus, desse que vos fala, faz uso, Deus, de mim, Senhor, para teus servos, teus filhos nessa noite, a tua igreja. Edifica teu povo através da tua santa palavra. E, ó Deus, fala aos nossos corações através dessas verdades, verdades eternas. Fica conosco, Senhor. Venha, ó Deus, a bradar no nosso meio. Queremos ouvir apenas a tua voz, nada mais que a tua voz. É isso que nós pedimos, Senhor, nessa noite. Já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, quando nos deparamos com um texto como esse da carta, da Epístola aos Efésios, temos que fazer aqui uma pergunta. E a pergunta que podemos fazer nessa noite é a seguinte: o que só Deus pode fazer? O que só Deus pode fazer? E aí você pode estar se perguntando:
O que você pode estar se perguntando para si mesmo, o que Deus pode fazer? E aí eu quero responder, meus irmãos, dizendo que aquilo que é impossível, só Deus pode fazer, respondendo a pergunta. Porque o possível pertence aos homens, mas o impossível só pertence a Deus. E aqui, meus irmãos, temos um cenário nesse viés, nessa ideia aqui, de impossível, aonde só Deus poderia fazer. Era uma obra que só Ele poderia realizar. Era uma obra que homem nenhum nessa terra poderia realizar, fazer. Só Deus poderia fazer essa obra. Dito isso, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para os irmãos no tema da minha mensagem nessa noite. E o tema da minha mensagem nessa noite é: em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Iremos, meus irmãos, fazer hoje de forma diferente. Não gastaremos tempo com o contexto da carta, até porque já estamos fazendo isso pela manhã e já também fizemos isso na oportunidade que tivemos à noite. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse impossível que eu falei aqui na minha fala introdutória, que são dois povos, um lado B e um lado A, um lado A e um lado B. Lado A, judeus, lado B, gentios. Ambos, meus irmãos, é como se fosse a água e o óleo, não se misturam. É como se fosse o frio e o calor, não tem comunhão, frio e calor. Judeus e gentios, meus irmãos, é como se fosse a luz e a escuridão, não há comunhão, luz e escuridão. Judeus e gentios, para os irmãos terem noção do que é isso impossível, que só Deus pode fazer, é esse sentido aí, é nessa visão. E como eu falei hoje pela manhã na classe dos jovens, na oportunidade que ali a gente tivemos de compartilhar alguma coisa, para os irmãos terem noção, o impossível que só Deus pode fazer, ainda no caráter introdutório, é como se você recebesse na sua casa para almoçar no sábado à tarde, convidando aí essa pessoa, é como se você recebesse, convidasse seu pior inimigo. Se você tem um inimigo, ou se você não tem, idealize um aí, aquele que não vê você nem pintado de ouro. É como se você convidasse esse inimigo para o seio da sua família, para sentar na sua mesa, para você compartilhar do seu alimento com ele, da sua água, da sua comida para com ele. O sentimento dos judeus era esse a respeito dos gentios. Era como se estivesse recebendo um inimigo em sua casa e sentando na sua mesa e comendo ali com ele. Então esse era o sentido dos judeus para com os gentios, meus irmãos. Partindo para o texto sagrado, adentrando no texto, quero chamar a atenção dos irmãos para o 11º verso, ou seja, o verso 11 e o verso 12, que eu intitulei como a vida dos gentios antes de Cristo Jesus. Como era a vida dos gentios antes de Cristo Jesus, ou antes do Evangelho, o Evangelho da graça. Como era a vida desses homens, dessas mulheres, dessas crianças? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, ou seja, no passado, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, mais uma vez, passado, naquele tempo,
estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse, meus irmãos, era o cenário dos gentios no seu passado. Para ficar mais fresquinho na nossa mente, meus irmãos, eu quero usar as palavras do próprio apóstolo Paulo, no que diz respeito aos gentios no passado, olhando para o versículo 1, no capítulo 2, olha um pouquinho aí a sua Bíblia, veja como eram os gentios no passado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos, versículo 1 e o 2, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora quando, meus irmãos? No passado, mais uma vez, no passado, outrora, segundo o curso deste mundo, aliás, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, esse era o cenário, essa era a fotografia, era a selfie, mais atualizado, né? A selfie daqueles homens, daquelas mulheres no seu passado. Eles estavam sem Deus no mundo. Eles, meus irmãos, eram gentios na carne. A ideia de gentio na carne aqui, a ideia de inimigo, já foi falado aqui, inimigos de Deus, estranham as coisas de Deus. Eles estavam separados de tudo que de respeito a Deus. E no versículo 12, meus irmãos, observe, o apóstolo Paulo lhe diz, naquele tempo estavas sem Cristo. Que tempo, meus irmãos? O tempo da ignorância. O tempo, meus irmãos, o tempo que não tinha a graça de Cristo nas suas vidas. O tempo que eles não se lidavam com as coisas espirituais. Lembre-se que só quem tinha contato com o sagrado, contato com o espiritual, contato com o Deus verdadeiro eram os judeus. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo fala no próprio capítulo 2, versículo 12. Eles tinham aqui contato com a aliança, com as promessas. Eles tinham contato aqui, meus irmãos, com as ordenanças. Mas, por outro lado, os gentios não tinham contato nenhum no que era sagrado, com o que era sagrado. Os gentios, meus irmãos, não lidavam com as coisas espirituais. Estavam ignorantes, eles eram ignorantes, eles estavam cegos no que diz respeito à sua espiritualidade. Não havia, meus irmãos, vida espiritual aqui no que diz respeito aos gentios. Eles estavam distantes de Deus, separados de Deus. E o apóstolo Paulo lhe diz, naquele tempo estavam sem Cristo, sem o evangelho da graça, distante da vontade do Senhor. Mas não só sem Cristo, meus irmãos, se isso já não bastasse, né? Uma vez sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, eles não pertenciam, meus irmãos, à família de Deus. Eles não faziam parte da família de Deus, distante da comunidade de Israel. Eles eram estranhos, meus irmãos, estranhos à aliança, aliás, às alianças da promessa. E aí, lembre-se de todas as alianças, desde do Gênesis até o próprio Jesus Cristo. Podemos lembrar aqui, meus irmãos, da aliança com o próprio Adão, a aliança das obras. Podemos lembrar aqui da aliança mosaica, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança, meus irmãos, com Davi, ou seja, várias alianças no decorrer da dispensação, no decorrer da revelação progressiva, até chegar aos nossos dias. Então, diante disso, meus irmãos, as alianças eram feitas, primeiramente por Deus, para com seus filhos, para com os homens. Entretanto, os gentios não estavam inseridos nessa aliança, com exceção das obras, né? Lá em Gênesis. Os gentios não estavam inseridos, meus irmãos, nessas alianças, porque Deus só tinha um povo. Deus só tinha um povo, da qual se chamava Israel, o povo santo, o povo escolhido pelo próprio Deus. Mas louvado seja Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque, de acordo com o versículo 13, que é o presente,
para com os crentes de Éfeso, a igreja em Éfeso, Jesus apareceu, Jesus surgiu para com aquela igreja. O evangelho foi apresentado àqueles crentes. Cristo, meus irmãos, se revelou através do evangelho para com aquelas pessoas, para com aqueles homens e mulheres e crianças. E o versículo 13, o apóstolo Paulo diz: mas agora, ou seja, no presente, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, ou seja, antes, meus irmãos, os gentios não tinham nada a ver com Deus, não tinha interação com as coisas de Deus, não queriam as coisas de Deus, estavam distantes das promessas, estavam distantes das bênçãos, sendo manifestas pelo próprio Deus. Mas agora, meus irmãos, o versículo 13 diz que Cristo traz esses gentios para perto de Deus. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, meus irmãos, é aquilo que é o elo, meus irmãos, entre Deus e os homens. O sangue de Cristo é aquele, meus irmãos, que atrai o pecador, o mais vil pecador e o maior de nossos inimigos, seja ele logicamente na carne. Ele traz, meus irmãos, para o centro da sua vontade através do sangue do Cordeiro. Jesus, ele faz isso. O evangelho foi apresentado àquela igreja, ou seja, aqueles homens e mulheres e crianças, antes, distantes, hoje, próximo, juntos, por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo Jesus, meus irmãos, trouxe aqueles homens e mulheres para o centro da vontade de Deus. O presente daqueles homens mudaram. Não era mais o passado, outrora mortos, mas agora vivos, como diz o apóstolo Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em Cristo, meus irmãos, esses gentios puderam desfrutar de vida e vida em abundância. Louvado seja Deus por isso. E no versículo 14, meus irmãos, temos aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, avançando no seu raciocínio, assim dizendo: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Cristo, meus irmãos, é a nossa paz. Cristo é aquele, meus irmãos, como diz Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, amada igreja. Então, não é de se estranhar que o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui trazer paz. Paz primeiramente para com quem? Paz primeiramente entre Deus e os homens, no primeiro momento. Temos paz, meus irmãos, primeiramente para com Deus. Lembrando, meus irmãos, que os gentios eram inimigos de Deus, eram avessos a Deus, aborrecedores de Deus. Já vimos isso aqui. Entretanto, agora, Ele, meus irmãos, toma a sua iniciativa para com os homens, vai em direção às suas criaturas, e vos oferece paz, porque Ele, meus irmãos, quem aqui? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, Ele, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ambos como, meus irmãos? O que ambos é esse aqui que o apóstolo Paulo está se referindo? Ambos os povos, havia dois povos, como eu falei na minha fala introdutória, lado A, lado B, existia os gentios, existia os judeus. Agora, meus irmãos, aqui, ele veio juntar, ele veio unir, ele veio apaziguar, ele veio, meus irmãos, juntar aqueles que estavam perdidos, e juntou e fez um só povo. Um só povo em Cristo Jesus, no próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele fez apenas um povo,
derribando, meus irmãos, aqui a parede da separação. Havia aqui, meus irmãos, uma parede, meus irmãos, infinita, da qual homem algum poderia derrubar. Lembre-se da minha fala introdutória, era como o óleo e a água, era como o frio e o calor, era como, meus irmãos, a luz e as trevas, não havia comunhão, não havia possibilidade alguma de união, mas Cristo, Ele derruba a parede da separação que havia entre judeus e gentios. E detalhe aqui, meus irmãos, quando eu me referi a gentios, eu não me refiro a gentio no ponto de vista específico de um povinho isolado. Gentios aqui, meus irmãos, é todas as nações, todos os povos que não se chama judeu. Se os irmãos, idealize comigo aqui, todo e qualquer povo que não são judeus é gentios. Então, o Evangelho de Cristo, através do Evangelho, Ele espalhou a sua paz para com todos os homens, para com todas as nações, não só em Israel, não só para uma nação específica, não só para uma localidade específica, mas para toda a terra. Quem pode dizer amém nessa noite? A paz de Cristo, meus irmãos, ela é para todos os homens em todo lugar desta terra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Jesus não veio para um povo específico, mas para o mundo. E aí, quando eu falo mundo aqui, é todas as pessoas, em qualquer lugar deste planeta Terra. Jesus veio para um japonês, Jesus veio para um americano, Jesus veio para um português, ou seja, Jesus veio, meus irmãos, para com todas as pessoas, em qualquer lugar dessa terra, em qualquer idioma. Ele pode falar inglês, ele pode falar aqui mandarim. Ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Se ele professa a Jesus como o único e suficiente Salvador, ele é tido como nosso irmão. É isso que Cristo fez com a sua morte na cruz. Ele fez ambos um só povo. Dois povos, só fez um. Apenas um. No versículo 15, meus irmãos, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A palavra aqui aboliu, meus irmãos, ela aponta para a ideia de aniquilou, cancelou, anulou, descontinuou. Ele está dizendo aqui que não há mais necessidade. Não há mais necessidade aqui, meus irmãos, dos mandamentos e das ordenanças na perspectiva do Antigo Testamento. Nas ordenanças, nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, e as leis cerimoniais, ela tinha um propósito. Ela era a sombra do Cristo que havia de vir. Entretanto, o Cristo encarnou, que é esse contexto aqui do apóstolo. Não há mais necessidade de sangue de animal, não há mais necessidade de holocausto, não há mais necessidade, meus irmãos, porque o Cordeiro, meus irmãos, já foi imolado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi oferecido de uma vez por todas. Quem pode dizer amém? O Cordeiro de Deus já foi oferecido. Então, meus irmãos, ele anulou, ele aniquilou, ele cancelou. Não há mais necessidade dos mandamentos, no ponto de vista cerimoniais. Entretanto, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos, porque os irmãos podem até se perguntar, sei, diácono Sherlock, mas todo domingo, todo santo domingo, a gente lê o decálogo aqui na igreja, no culto. Observamos, meus irmãos, a lei de Deus num ponto de vista moral e ético. Entretanto, meus irmãos, não mais sacrificamos animais, não há mais derramamento de sangue, porque, meus irmãos, como já foi dito, ele já foi entregue de uma vez por todas. O nosso Cristo já foi morto, e não só morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja Deus por isso. Então, observamos a lei, mas a lei no ponto de vista moral: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
Entretanto, jamais, meus irmãos, jamais poderemos aqui pegar um animal, imolá-lo e derramar o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados e aspergir sobre nós. Por quê? Porque ele já foi morto e o sangue já foi derramado. Ele aniquilou, ele cancelou. Não há mais necessidade. Interessante, meus irmãos, que no próprio versículo 15, ele diz, meus irmãos, que uma vez fazendo isso, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que criasse, meus irmãos, de dois, criasse apenas um novo homem. A ideia aqui, meus irmãos, de dois criasse um, é como se apenas um ser, uma única pessoa para adoração. É como se os dois povos se tornassem apenas um. Interessante que ele diz aqui, meus irmãos, que ele faz a paz, ele trouxe a paz para esse ser, esse povo que ele mesmo juntou, tanto judeus como gentios. Ele promoveu a paz entre ambos os povos. Ele promoveu a paz. Eu quero aqui também chamar a atenção dos irmãos para a seguinte situação. Quando eu falo aqui judeus, eu me refiro aos judeus convertidos. Não os judeus que, nesse exato momento, estão rejeitando a Cristo, rejeitando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus que rejeitam o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele, meus irmãos, não terá a salvação, porque a salvação, ela não é mais oriunda dos judeus, ela é, meus irmãos, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então, se o judeu não for convertido ao Evangelho de Cristo, ele confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele, meu irmão e minha irmã, com base na Sagrada Escritura, ele irá para o inferno, sendo judeu não. Então, é interessante falar isso, deixar isso bem claro. Não pense que o fato de ser judeu está garantido no céu. Não. É necessário que ele confesse a Jesus. Lembre-se da palavra do Senhor: todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Eles ainda estão esperando, meus irmãos, o Messias. Eles estão esperando o Messias para governar. Entretanto, o Messias já veio. O Messias, meus irmãos, já andou por essa terra. Ele há de voltar pela segunda vez. Mas ele voltará, meus irmãos, com o único propósito de buscar a sua noiva. Amém? Não mais para pisar nessa terra no ponto de vista de os seus ensinamentos. Não, ele virá como um leão. Ele virá para governar as nações. Louvado seja Deus por isso. Prosseguindo, meus irmãos, versículo 16. E reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele reconciliou no seu próprio corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, no seu próprio corpo, ele reconciliou ambos, e ambos aqui, mais uma vez, eu repito, na realidade eu não estou repetindo, eu estou replicando. Quem está repetindo aqui é o apóstolo Paulo. Ele fala isso no versículo 14, e agora está falando agora no versículo 16, que mais uma vez ele usa a palavra ambos. Então, mais uma vez, ele está dizendo que tanto judeus como gentios estão unidos, foram reconciliados aonde? No corpo de Cristo. E aqui, meus irmãos, entenda aqui corpo de Cristo como dois aspectos. O próprio corpo, literalmente, quando Jesus Cristo foi entregue, morto, sacrificado e ressuscitou no corpo, palpável, carne e osso, mas também no ponto de vista espiritual, o corpo como a sua igreja, a sua noiva, ele reconciliou ambos no seu corpo, ou seja, tanto judeus como gentios, agora são um só, chamado igreja. Não há mais dois povos, há apenas um.
da qual chamamos igreja. A igreja, meus irmãos, é composta por gentios e por judeus. E é justamente o que acontece aqui no contexto de Éfeso, da carta aos Efésios. A espinha dorsal da igreja de Éfeso, a espinha dorsal era gentios, gentílica. Entretanto, havia judeus, e só quem pôde fazer isso? Só Jesus. Só Jesus Cristo pôde fazer isso. E só pôde fazer isso por causa de quem? Por causa da sua obra, a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Ele reconciliou, desfez a inimizade de ambos na cruz do Calvário, derramando seu sangue. Versículo 17: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também ao que estavam perto. Veja, meus irmãos, que aqui a ferramenta de união, a ferramenta da qual Deus ele usa para que essa união seja feita, não é outra senão o Evangelho. Veja que o Evangelho é a ferramenta, é o instrumento, é o meio, é a circunstância para que essa união seja feita. O Evangelho, meus irmãos, alcançou os que estavam longe. E quem é que estavam longe? Os gentios, aqueles que não tinham nada a ver com Deus e nem com as coisas de Deus. Então o Evangelho alcançou essas pessoas e trouxe para perto. Mas não só os que estavam longe o Evangelho fez isso, mas também os que estavam perto. Quem eram os que estavam perto? Os judeus. O Evangelho, meus irmãos, também, meus irmãos, trouxe para o centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. E aí eu quero deixar aqui algo destacado aqui. Então, toda carga, todo pensamento, todo ensino que porventura os judeus tinham a respeito da antiga aliança, elas têm que ficar na antiga aliança. Elas não podem vir com essa carga para o Evangelho. Consequentemente, os gentios. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, é comum nas epístolas do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo ao próprio Efésios, escrevendo Colossenses, judeus convertidos ao cristianismo, começar a trazer coisas do judaísmo, da antiga aliança, para pé de igualdade com as doutrinas da graça. É muito comum a gente observar isso nas narrativas, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, o Evangelho aqui, meus irmãos, é puro e simples. Puro e simples. Não há o que colocar no Evangelho, não há o que acrescentar no Evangelho do que já foi posto. E esse Evangelho puro e simples, ele é suficiente para trazer gentios e para trazer judeus para o centro da vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Prosseguimos, versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, mais uma vez, traz a sua ênfase a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele destaca a pessoa do Filho, quando ele diz aqui, porque, por ele quem? Por Cristo, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Veja aqui, meus irmãos, o pensamento trinitariano do apóstolo Paulo. Ele entende, meus irmãos, que só podemos chegar a Deus através do Filho. O Filho, meus irmãos, como diz o próprio Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o único caminho que leva a Deus. O apóstolo Paulo entendia isso. O apóstolo Paulo tinha isso, meus irmãos, como o sol ao meu dia. Claro, como o sol ao meu dia. Ele entendia que só era possível o homem, tanto os judeus como os gentios, chegar a Deus através de Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, ambos temos acesso, tanto os judeus, tanto os gentios, só pode chegar ao Pai através de Jesus. Vocês, judeus,
só pode chegar ao Pai de todas as coisas, ao Criador de todas as coisas, através do Filho, a qual Ele mesmo glorificou, a qual Ele mesmo exaltou. Aí sim, uma vez se achegando por meio de Jesus Cristo ao Pai, temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, ele tem o objetivo aqui de selar, ele tem o objetivo aqui de união, ele tem o objetivo aqui de ministrar os corações. Afinal de contas, ele também é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, quer ter o Espírito judeus? Vá ao Pai por Jesus Cristo. Quer ter o Espírito gentios, o Espírito Santo? Vá ao Pai por Jesus Cristo. É o único caminho, é a única forma de eu chegar a Deus e ter o Espírito Santo dentro de mim, se eu chegar a Deus através de Jesus. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, e sois da família de Deus. É interessante aqui, meus irmãos, observar o verso 19, onde o apóstolo Paulo aqui destaca dois tipos de pessoas. Ele aqui destaca o estrangeiro, ele aqui destaca o peregrino. Qual a diferença de um para com o outro? O estrangeiro, ele tem como objetivo, como plano de vida, vir para uma outra terra para criar raízes, para constituir família, muitas das vezes para começar do zero. Esse é o objetivo dos estrangeiros. Ele vem, chega e planta as suas estacas, levanta cabanas. E o peregrino não, meus irmãos. O peregrino é diferente. O peregrino não cria raízes. O peregrino não levanta cabanas. O peregrino, ele está de passagem, já está dizendo, ele está peregrinando, ele está de passagem. Entretanto, meus irmãos, tanto os estrangeiros, tanto os peregrinos, ambos são estranhos a Deus, ambos são estranhos à família de Deus, ambos são estranhos, mas o apóstolo Paulo diz que ele tornou esses estrangeiros, esses peregrinos, santos, concidadãos. Sabe o que significa essa palavra concidadãos? Os mesmos direitos, os mesmos privilégios, as mesmas regalias que um cidadão tem, os estrangeiros e os peregrinos também desfrutam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E sabe por quê, meus irmãos? E por quem isso é possível? Pelo o Senhor Jesus Cristo, pela sua obra na cruz do Calvário. Só foi possível por intermédio de Cristo. Cristo, meus irmãos, fez isso. Ele, meus irmãos, tornou estranhos em conhecidos. Cristo tornou pessoas que não criam raízes para criar raízes, a raízes do Evangelho. A raízes do Evangelho. E agora não só cidadãos, concidadãos, com mesmos direitos, mas eles são chamados agora não só de conhecidos, cidadãos, mas de santos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos. Ou seja, vocês agora são da comunidade dos santos. Vocês agora são igreja. Vocês agora é um de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês, continuando no versículo, vocês são família de Deus, família, vocês fazem parte agora do nosso meio. Quer ver um exemplo aqui prático, meus irmãos? Quando recebemos um missionário, por mais longevo que for a casa desse missionário, por mais longevo que for o país desse missionário, quando ele chega aqui, ou ela ou ele chega aqui, qual é o sentimento que temos? É como se nós conhecêssemos ele já há muito tempo, não é verdade? É como se alguma coisa tivesse em comum. E o que é que temos em comum? E de fato temos o Senhor Jesus Cristo.
aquilo que temos em comum com o missionário ou com a missionária, por mais longe que ele more, ele venha morar, o que temos em comum, meus irmãos, é os laços do Evangelho. É isso que nos faz um, e podemos chamar esse missionário, essa missionária de irmãos e de irmã. Veja o belo do Evangelho, meus irmãos, veja como isso é maravilhoso. É isso, meus irmãos, que é o belo do Evangelho. Ele faz pessoas inimigas se tornar amigas. Ele faz pessoas que não tínhamos nenhum tipo de laços se tornarmos irmãos. Ou seja, podemos nos chamar de irmãos, meus irmãos amados, independente de onde esse indivíduo, essa pessoa venha morar. Ele é o nosso irmão em Cristo Jesus. E no verso 20, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo usa aqui duas qualidades de liderança, dois tipos de liderança. A liderança do Novo Testamento, os apóstolos, a liderança do Antigo Testamento, os profetas. O apóstolo Paulo, ele aqui diz que algo foi edificado. Quem é que foi edificado? Nós fomos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Entretanto, meus irmãos, tanto a liderança dos apóstolos como a liderança dos profetas, Novo Testamento e Antigo Testamento, ela só pode ser o que ela é por causa de quem? Na continuação do versículo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra principal, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Jesus, meus irmãos, é a pedra principal, tanto dos apóstolos como dos profetas. Ele é, meus irmãos, aquele que deve se destacar no meio da igreja, agora e para todo sempre. Jesus, meus irmãos, é o único que merece e é digno de glória, de honra e de louvor. Não os apóstolos, não os profetas, mas Cristo como a pedra angular. Detalhe, meus irmãos, esse edifício que foi fundado nos apóstolos e nos profetas, ele só permanece em pé por causa de Cristo, porque Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra que dá sustentação a esse alicerce. Eu não sei se os irmãos já chegaram a ver como é o desenho da pedra angular, a pedra de esquina. Eu pesquisei a respeito. Imagine aí essa porta de entrada da nossa igreja, e a pedra principal é aquela que está no meio da porta, lá em cima, a pedra central. Imagine que sem aquela pedra, todo esse prédio, ele não pode permanecer em pé. É isso o que significa a pedra de esquina, a pedra angular. Cristo é essa pedra que dá fundamentação, que dá estrutura para com todo edifício. E para finalizar, amados irmãos, versículo 21, versículo 22, o apóstolo continua ainda falando sobre edifício, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário de Deus, ao Senhor, aliás, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, está trabalhando em nós e através de nós. O apóstolo Paulo aqui entende que há um processo de santificação, e nesse processo de santificação, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, aperfeiçoando esse santuário. Meus irmãos, eu quero vos lembrar que esse santuário aqui, no Antigo Testamento, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança
representava a presença de Deus, aonde aquele que chegasse perto da arca e tocasse de qualquer jeito era fulminado na hora. Aprove a Deus fazer uma promessa para o rei Davi, prometendo-lhe que ele construiria o templo. Ele não conseguiu, ficou para o seu filho Salomão, da qual ele assim conseguiu construir o templo, aonde a presença de Deus saiu da arca e foi para o templo. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Não há mais presença de Deus na arca, não há mais presença de Deus em templos feitos por mãos humanas. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, hoje habita no crente, em cada um dos crentes em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, não há mais a Arca da Aliança e não há mais o templo do Antigo Testamento. Hoje o templo é você, amado irmão. Você é o templo de Deus aqui na terra. Você é o templo de Deus que anda, né, por essa terra. E Ele tem edificado você. Ele tem ajustado você, como diz o apóstolo Paulo, para que você cresça como um santuário dedicado ao Senhor. Para que, meus irmãos, um dia não mais seremos templo. Não mais seremos templo. Segundo o doutor Heber Carlos Campos, pai, um dia habitaremos em Deus. Deus será o nosso templo. Ele será nosso templo. O Espírito Santo não habitará mais em nós, mas nós habitaremos em Deus. Amém, irmãos? Ele será a nossa casa, a nossa morada para todo sempre. Louvado seja Deus por isso. Algumas aplicações para nós nessa noite. Todo crente, irmãos, todo crente, todo e qualquer crente, tem um histórico de rebelião contra Deus. Você tem um histórico de rebelião contra Deus no seu passado. Você, do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo, era inimigo de Deus, estava distante das coisas de Deus, mas não só inimigo de Deus, mas inimigo dos homens também. Mas louvado seja Deus, Jesus Cristo, Ele te alcançou pela graça, a graça bendita. Ele colocou o seu Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. E hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. E você vive em novidade de vida. Você agora não mais quer fazer as coisas da carne, dando ouvido à carne, mas agora você quer ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. Irmãos, é bem verdade que no nosso meio não há judeu aqui, e até onde eu sei, não há aqui nenhum descendente também de judeus, até onde eu sei também não há. Não criemos barreiras entre nós. Como o próprio texto aqui falou, somos tentados, meus irmãos, todos os dias a criar barreira entre nós, aonde o Cristo da cruz já derrubou. Somos todos os dias, meus irmãos, tentados, meus irmãos, a levantar barreiras, a fazer como faziam os judeus com os gentios, rejeitar, recusar, se distanciar. Quando vê o irmão, atravessa para o outro lado da rua, não dá paz, não ter comunhão plena. Irmãos, se porventura esse sentimento vem ao teu coração, repreenda, porque não é de Deus. Se porventura você tem se comportado dessa forma, não criando barreiras físicas, mas no coração, muitas das vezes levantamos muros em nossos corações. Aí eu não vou muito bem, eu amo o irmão Claudinho, mas eu não quero muito papo com ele não. Ele lá e eu cá. O que é que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou levantando uma barreira.
Eu estou levantando aqui a barreira da separação, onde Cristo já derrubou, onde Ele nos fez um, onde Ele nos fez irmãos. Tudo o que Cristo, meus irmãos, fez, tomemos posse, é nossa herança. Ele desfez toda a inimizade. E por que, meus irmãos, muitas das vezes eu quero desfazer aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, me comportando de forma ímpia, de forma, meus irmãos, que não agrada a Deus. Em Cristo Jesus somos um, meus irmãos, e que isso não seja só da boca para fora, mas que seja de fato e verdade. É bem verdade, meus irmãos, que podemos nos magoar nessa caminhada, pode haver contradições, pode haver discórdia, pode, é normal que aconteça. Entretanto, meus irmãos, o que deve prevalecer é a paz. Por quê, meus irmãos? O nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz, amém, igreja? Então, somos seus filhos, somos seus servos, então olhemos para nosso autor e consumador, aquele que deu o exemplo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o príncipe da paz, segundo Isaías. Ele é o príncipe da paz e nele temos a paz, meus irmãos. Então, tenhamos paz uns com os outros. Eu sei, meus irmãos, eu sei que muitas das vezes lidamos com irmãos com temperamentos difícil, mas peça graça ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, para que você, lembrando que você também é pecador, assim como seu irmão, você também é limitado, você também é falho, você também muitas das vezes faz colocações que podem magoar, pode fazer colocações que podem magoar, pode ferir. Tenha paciência com seu irmão, para que o seu irmão tenha paciência com você. Certa vez perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Os discípulos chegaram a perguntar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz: 70 vezes 7. Sabe o que o Senhor Jesus quer dizer, aliás, quis dizer para com seus discípulos? Ele quis dizer simplesmente isso: quantas vezes for necessária, você deve perdoar o seu irmão. Quantas vezes for necessária, você deve perdoar o seu irmão. Ah, meu irmão pecou contra mim. Ele pediu perdão, perdoe. Aí ele pecou de novo, perdoe. Ah, ele pecou, perdoe. Ah, ele pecou, perdoe. Quantas vezes for necessária. E outra coisa, perdoe e esqueça. Porque temos a mania de dizer, perdoe, mas não esqueço. Então você não perdoou. Perdoar, meus irmãos, é bem verdade que a ideia aqui não é esquecer, não, é o sentimento, a mágoa, ela não existe mais no seu coração, ela foi lançada na cruz. Quando você perdoa, você delibera, meu irmão e minha irmã, você delibera ali paz para o seu irmão e para você também. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, que o Senhor Deus brade no nosso ser. Ele desfez a inimizade, Ele derrubou a barreira entre judeus e gentios. Entretanto, no nosso meio não há judeus. Ele quer, todos os dias, derribar a barreira entre nós, no meio de nós. Deus nos abençoe.